da pauta até o 9, opinamos pela legalidade e registro de todas as vias conforme, considerando a regularidade na prática dos atos, base no artigo 61 da Constituição Estadual, destacando que naqueles processos em que houve erro na referência, no pagamento da referência do servidor, nós já estamos opinando pelo registro na referência apontada pela análise, como já foi aqui bem destacado pelo nosso relator, base na súmula 02/2020 do Tribunal de Contas do Estado. Fundamento válido para todos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Excelência, nessa mesma linha, conforme foi colocado já no relatório, e estando alinhados o nosso entendimento com o do parquê, pelo arquivamento do processo, pela legalidade e registro nos termos agora propostos nos demais processos, encaminhamento para conhecimento ao respectivo Instituto de Previdência e ao servidor, após pelo arquivamento. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Acompanho os votos, senhor presidente. A presidência também acompanha o voto. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 10 da pauta, o 143.022, que continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, nosso presidente da Câmara. Obrigado, nobre conselheiro, nobre presidente Cristóvão. Passamos, então, agora ao processo 143.023, que trata de apuração de responsabilidade com vistas a verificar o cumprimento da Resolução 87, que trata do envio dos dados contábeis, financeiros, orçamentais e patrimoniais, no caso da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo, referente ao segundo bimestre de 2022, do prefeito Isaac Silva Piano. A segunda inspetoria informa que, em consulta ao sistema de análise e gestão de relatórios, constatou o não envio do segundo bimestre de 2022. O gestor foi citado e alega que, no fim do mês de janeiro, alguns equipamentos foram danificados, entre eles o equipamento de armazenamento de dados, o que fez com que o processo de inserção e análise das informações fossem novamente processadas, sendo restabelecidas as atividades de reprocessamento no mês de julho de 2022, prejudicando o envio dos meses de dezembro de 21, janeiro, fevereiro, março e abril de 22. As folhas 40 a 48 apresentou nova defesa, onde alega que a multa aplicada não pode ser mantida porque não tem como fundamento base legal, mas resolução interna deste órgão, e que a Prefeitura normalmente envia tempestivamente seus arquivos, e no caso relativo ao segundo bimestre de 2022, ocorreu em decorrência de problemas técnicos operacionais, notadamente pela instabilidade da internet no interior do Estado, a razão pela qual, considerando que normalmente a referida Prefeitura envia regularmente seus arquivos, requer seja relevada tal falta. E, em caso análogo, esse tribunal não aplicou multa ao gestor, conforme os acordos 759 de 2016 da primeira Câmara, 760 de 2016, 762 de 2016, 765 de 16, 803 de 16 da primeira Câmara, junto a outras decisões alegadamente no mesmo sentido. A segunda inspetoria apresentou o relatório até conclusivo, opinando pela aplicação de multa ao gestor. Foi juntada certidão de entrega de remessa à folha 54, onde se verificam as datas das remessas dos dados referidos na resolução, os posteriores. O doutor Parque se pronunciou através do selo procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, o relatório, Excelência. Obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Bom, trata-se de processo aberto por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Parlamentar desse tribunal, vistas a apurar a responsabilidade investível e as ações solicitadas pela Resolução TCE número 87/2013, a parte da Prefeitura Municipal de Marechal Thaumaturgo. A análise técnica procedida pela Inspetoria Geral de Controle Externo verificou o descumprimento da referida norma pelo não envio até a data do relatório, caso 12/7/2022,
os dados eletrônicos e sugeriu a audiência do gestor. Citação do senhor Isaac da Silva Bianco, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo, tendo este apresentado pedido de dilação de prazo e defesa às folhas 37 e 38 e 40 a 48. O gestor alega, em síntese, ilegalidade na aplicação de multa por descumprimento à resolução TCE número 87/2013, pois a multa não decorreria de descumprimento de lei em sentido estrito, formal e material. Segundo a defesa, o artigo 98 da Lei Orgânica desta Corte de Contas em nada faz menção legislativa de delegação de competência ao tribunal, com atribuição de poderes para normatizar e estabelecer hipóteses infracionais passíveis de punição e sancionamento, atendendo ao princípio constitucional de que tanto o direito penal quanto o direito administrativo sancionador só admitem a imputação de reprimendas e sanções a partir de violação de hipóteses dispostas em lei. Complementa seu argumento afirmando que a punição prevista decorreria de violação de norma regulamentar, de hipótese de incidência infracional prevista, regulamento a partir de um comando ativo pelo Estado à administração executivo. Assim, caso esse tribunal a sanção administrativa não cumpre a situação previamente descrita e prevista em lei, e tampouco a partir da violação a um decreto regulamentar expedido pelo Poder Executivo do Estado do Acre, que poder regulamentar de apenas o cumprimento da lei, seja aclarando a norma, seja descrevendo as hipóteses de ações puníveis com sanção. Enquanto a este argumento, colaciona julgado do Superior de Justiça, tratado de 2003, que daria suporte à sua alegação. Tal atraso, argumenta que a Prefeitura de Thaumaturgo atualmente envia tempestivamente seus arquivos e, no caso relativo ao segundo bimestre de 2023, ocorreu em decorrência de problemas técnicos operacionais, notadamente pela instabilidade da internet no interior do Estado, razão pela qual, esperando que, normalmente, a Prefeitura envie regularmente seus arquivos, requer que seja relevada tal falta. Colaciona ainda decisões das câmaras deste tribunal de afastar a aplicação de multa em casos análogos. Relatório conclusivo, as folhas 55 a 60, onde o auditor lembrou que o artigo 39 da Lei Orgânica desta Corte de Contas prevê que ao Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de sua competência de jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Portanto, está o Tribunal de Contas do Estado autorizado a expedir resoluções regulamentares aos gestores estaduais e a sua infringência trairia a possibilidade de sanção prevista no artigo 89. Essas decisões, prolatadas em outros processos similares que tiveram aplicação, foi demonstrado que havia questões pontuais a serem consideradas. Guarda-se caso podem ser aplicados. O processo foi encaminhado eletronicamente a este Ministério Público dia 20 de julho de 2003. A comissão dos autos verifica que as alegações da defesa sustentam. Primeiro, que o poder regulamentar não está subordinado à exclusividade do poder executivo. Se é autorizado em lei, quaisquer dos poderes podem emitir, dentro das competências, regulamentos. E, como bem observado pela área técnica, tal autorização deste tribunal está expressamente prevista no artigo 39 da Lei Complementar Estadual. A defesa ainda faz uma certa confusão em relação ao parágrafo 1º do artigo 9, que trata de deixar de dar cumprimento ao em verdade, não tem qualquer aplicabilidade ao caso concreto. Em relação ao julgado do STJ, datado de 2003, além de conter elementos específicos sobre a lei orgânica do Tribunal do Estado daquela unidade federativa, que obrigaria uma análise se há, naquele caso, autorização expressa conforme a nossa legislação estadual, tal tema já foi suplantado em decisão posterior do mesmo Tribunal Superior. E aqui a decisão está transcrita, eu falo aqui da leitura, prossigo. Em relação a decisões tomadas em outros casos análogos, não podem ser estendidas a outros casos sem analisar os elementos
as câmaras, em cada caso, afastaram a sanção. E, como bem demonstrou o auditor, os motivos que levaram à não aplicação da multa não guarda com que a simetria analisada. Enfim, foi observado que nos 2 períodos anteriores, caso sexto bimestre de 2021 e primeiro bimestre de 2022, ocorreram de forma intempestiva situações extras apuradas nos processos números 141.720, que deu origem ao acordo número 4.004 para a Câmara, e 142.314. No segundo bimestre de 2022, estas somente foram encaminhadas desde julho de 2022, com atraso de 50 dias. Disposto, o Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multas autorizadas da CIAN, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo, inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Conforme se ouviu, e na mesma linha, as diversas decisões colacionadas pela defesa não têm similaridade com a do caso em julgamento, e restou configurado que realmente houve o envio intempestivo das informações com 57 dias de atraso, e assim sendo, baseado naquela dosimetria definida em ata pela aplicação de multa no valor de 2.000 UPFs, hoje em torno de R$ 24.840, o senhor Isaac da Silva Pianca, em virtude do envio intempestivo das informações dos dados contábeis do segundo bimestre de 2022, após formalidade de estilo pelo arquivamento. É como voto, Excelência. Em votação, conselheira Ana Lu Maria. Senhor presidente, eu só queria diminuir a multa. Naquela multa que houve recorrer lá a gente colocou 6.000 e pouco, que ela também, a gestora Fernanda, ela passou 58 dias. Aí a gente colocou 6.000, eu só queria ponderar nessa, eu acho muito alta, 24, lá para aquele município. Perfeito. É só isso. Perfeito, mas naquela ata nós colocamos... A última lá de quinta-feira... Perfeito. Então, lembra, como ela foi foi até 60 dias, não é isso? Então, nós ela foi aplicamos o de 58, né? 3.570. Ela foi 57, não chegou a 60 dias, não é isso? Perfeito. Então, Aí a nesse gente caso, nós colocou vamos ajustar 6.000... ela às 500 UPF, tá? E acolho, então, a posição da conselheira Ana Lu. Tá bom? Porque é acima de Obrigada, 60 conselheiro. dias Então, e foi 57 dias, está escrito na nossa ata. Perfeito. Tá? Então, tá. acolhido, Então será tá colocado. na íntegra com o relator. A presidência também acompanha o nobre relator, aprovado por unanimidade dos termos do voto do conselheiro relator. E continua com a palavra, agora com o processo 144.239. Obrigado, Excelência. Trata ele agora o processo 144.239, de apuração de responsabilidade em razão do não encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ELEGE, do senhor José de Souza Lima, em descumprimento da Resolução 83 de 2013, conforme decisão de folha 101 a 103, do processo número 141.962 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício de 2022. A segunda inspetoria emitiu o relatório preliminar, as folhas 7 a 8, onde constatou no envio do anexo de metas fiscais junto aos dados do sistema e da Lei de Diretrizes Orçamentárias no ELEGES, nos termos da Resolução 83 deste tribunal, pugnando assim pela notificação do responsável. Devidamente notificado, o senhor José de Souza Lima não apresentou defesa. O doutor Parquet se pronunciou através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, é o relatório.
Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Neste processo, a análise técnica inicial procedida verificou que não foi encontrada a lei de diretrizes orçamentárias, bem como nenhum anexo de metas fiscais da LDO no ELEGES, referente ao exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, opinando pela audiência do gestor. Devidamente notificado, o senhor José de Souza Lima, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, quedou-se inerte, conforme certidão das questões a folha de leis. Recebi eletronicamente o presente processo em 22 de junho de 2023. Diante das informações constantes destes autos, que o gestor não está encaminhando todos os dados devidos, sem qualquer justificativa, sendo que o mesmo problema foi verificado no exercício de 2021, conforme apurado no processo eletrônico 143.769, entendo cabível a aplicação de sanção. Disposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor José de Souza Lima, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Estadual número 38/93. É o pronunciamento. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, para o seu voto. Obrigado, Excelência. Como bem ponderado pelo Dr. Paquet, o gestor não está encaminhando todos os dados devidos, inclusive as últimas legislações encaminhadas por ELEGES foram em 2019. E assim, diante da sua posição, do seu silêncio, voto pela aplicação de multa ao senhor José de Souza Lima, prefeito municipal de Cruzeiro do Sul, no valor de R$ 6.210, em face da não inserção da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 no ELEGES deste tribunal, descumprimento ao artigo 2º, parágrafo 1º da Resolução 83, após formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. É como voto, Excelência. Obrigado, conselheiro. Em votação, conselheira Nalu Maria. Conselheira Nalu. Vocês estão escutando a conselheira Nalu? Eu não a ouvi. Eu acompanho o voto. Escutou? Agora sim. Obrigado, conselheira. Essa presidência também Desculpe, acompanha a internet. Essa presidência também acompanha o voto do nobre relator, aprovado por maioria, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Encerrada os processos de relatoria da Sua Excelência, o nosso presidente, eu agradeço e retorno a palavra à Sua Excelência para conduzir a sessão. Muito obrigado. Obrigado, nobre conselheiro Antônio Cristóvão. E dando sequência, então, à pauta, passamos agora ao processo número 12, processo 125.242, que tem Vossa Excelência como relator, a quem eu passo a palavra. Obrigado, nobre presidente. Senhor presidente, esse processo de minha relatoria, todos eles, do 12º ao 28º, todos são do Instituto de Previdências. Os 3 primeiros processos do Instituto de Previdência do município de Rio Branco e o restante do Instituto de Previdência do Estado do Acre, os quais gostaria de julgar em bloco, do 12º ao 28º. Pois não, Excelência, em função de nós já termos feito isso nos nossos processos, passamos a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Todos os processos listados dos itens 12 ao 14 são do Instituto de Previdência do município de Rio Branco, e os demais desculpa, tem aqui uma intercorrência nesses processos. Nos processos listados do item 12 ao 14 da pauta, a DAFO, 4ª IGCE, recomendou o arquivamento dos feitos, em razão da constatação de autuações desses processos em duplicidade. Todos os processos com pareceres do Ministério Público de Contas recomendando o arquivamento desses processos.
são os relatórios, senhor presidente, do 12 ao 14. Não, excelente. E os demais também já estão incluídos aqui no bloco, né? Só que os outros vão ser, então, apreciados, não é isso? Vão ser apreciados. Então, Perfeito. os processos listados dos itens 15 aos 28 da pauta foram bem analisados pela DAF, 4º GCE, por meio de relatórios e análises técnicas emitidas nos autos, propondo em todos a legalidade e o registro das aposentadorias. Todos os processos com pareceres do Ministério Público de Contas, recomendando também a legalidade e o registro das aposentadorias, senhor presidente. São os relatórios. Pois não, Excelência, com a palavra o nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Bom, então, os processos que constam no itens 12, 13, 14, também o 17, eles foram atuados em duplicidade, razão pela qual opinamos pelo arquivamento destes processos. Os demais processos, todos eles foram praticados, os atos foram praticados, razão pela qual nós opinamos pela legalidade e registro, todos eles com base no artigo 71, inciso 3, destacando que os processos que constam do número 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, eles apresentaram erro na classificação da referência. Nesses processos, a aplicação da súmula 02/2016, já fazendo o registro nas referências que a análise apontou. E, com isso, encerro o pronunciamento para todos os processos do bloco. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, presidente. Presidente, como bem relatado no parecer ministerial, 17 também estava em duplicidade, não é isso? Não é isso, nobre procurador? É isso. Então, esse processo também é retirado porque está em duplicidade. Os demais processos, senhor presidente, estão todos pela legalidade e o registro das aposentadorias, com as devidas correções já citadas pelo nobre procurador. Dadas correções pela legalidade e o registro das aposentadorias, pelo registro das aposentadorias no Instituto de Previdência do Estado do Acre, pela notificação de previdência do Instituto de Previdência do Acre Previdência e pela notificação dos servidores para tomar conhecimento dessas decisões. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento, senhores presidentes, nobre conselheira. Obrigado, nobre conselheira. Obrigado, conselheiro Antônio Cristóvão. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho os votos, senhor presidente. Acompanhamos também o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos agora ao processo 29 da pauta, 126, 926, que tem como relatora a nobre conselheira Ana Lu Maria, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Prazer imenso estar aqui de novo com todos vocês. Tivemos um probleminha no dia da nossa sessão, por culpa não nossa, mas lá daquele acidente em frente ao tribunal, ficamos sem a sessão. Então, queria cumprimentar o senhor, o Serginho, o conselheiro Cristóvão, conselheira Maria de Jesus, nossa querida Janaína e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Vamos ver aqui, que agora eu estou no celular. Vamos lá. Senhor presidente, os meus processos eles vão do 28 até o... Deixa eu ver aqui. É 29?
Do 29, isso, do O 29 até o 143 42. 42. é o 143.508? Aqui na pauta, 504? 604? 143.604. Esse é o E a primeiro. pauta é outro número. O primeiro. perfeito, perfeito. É porque é do Então, 28 do ao 126, 42. 29. bom, pelo menos aqui na minha pauta, o primeiro processo é o 126.926, não é isso? Na minha também. Ah, tá. É o Então tá. 29 da pauta. É o 29 da pauta até o 42, que é o 143.576. Tranquilo. Isso. Então, vamos lá. Então, todos eles são aposentadorias, foram todos devidamente instruídos. Só justamente esse 29 é um processo de pensão por morte. A beneficiária vai ser a senhora Maria de Jesus da Silva Rodrigues, mas fora este, todos os outros foram instruídos, como ele também, mas são de aposentadorias por tempo de serviço, todos direitinho, e todos com pareceres do Ministério Público. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Então, passamos a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo deste bloco, que é o 9 da pauta, trata-se de uma pensão que foi autuada em duplicidade, razão pela qual nós estamos opinando pelo processo. Demais processos, verificamos a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opinamos pela legalidade de registro, base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual, destacando que os de item 31, 32, 33, 34, 37, 40 e 42, eles apresentaram erro na classificação da referência. Já estamos pedindo que o registro seja feito na referência apontada pela análise. É o pronunciamento válido para os processos deste bloco. Está sem microfone, presidente. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a nobre conselheira Nalu Maria, para conclusão e voto. É o mesmo voto, senhor presidente, todos elencados pelo Ministério Público, já tem aqui o pedido para ser corrigido, para ir para a sua letra correspondente, e o 126.926, ele foi autuado em duplicidade, é uma pensão por morte, então, voto pelo reconhecimento da legalidade de registro nesse Tribunal das Aposentadorias, notifique as servidoras e os servidores para tomar conhecimento da decisão, encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para tomar as medidas cabíveis e, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o voto da nobre relator, presidente. E assim acompanhamos também o voto, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Dando sequência aos processos, passaremos então agora ao processo 43, que tem como relatora a nobre conselheira Maria de Jesus. Então, passamos a palavra à nobre conselheira Maria de Jesus. Bem-vinda, então, à sessão, agora com este primeiro processo, 43, que é o 135.959. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todos. Eu solicito também, excelência, o julgamento em bloco dos processos da minha relatoria, que vão do número 43 ao 51 da pauta. Não, excelência. Vossa Excelência com a palavra.
Obrigada. Tratam os autos de processos de aposentadoria de servidores civis, todos analisados pela 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo, de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas. Os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado do Acre. As aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados, exceto nos processos eletrônicos número 135.959, da servidora Veridiana Vaz de Araújo, o 138, 140, da servidora Maria Galbertina Soares de Oliveira, 142.995, Maria das Graças Ferreira dos Santos, 143.041, José Vieira Gomes, e o 143.360, de Antônio Liodoro Alves de Oliveira, em que os enquadramentos ocorreram em referência inferior à efetivamente devida. O Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. Todos os processos desse bloco observamos a regularidade na prática dos atos, razão pela qual opinamos pela legalidade do registro, com base no artigo 61, inciso 3 da Constituição Estadual. E, como bem destacou a nobre relatora, já identificou os processos que há o erro no enquadramento, na referência, e nestes processos já o registro seja feito corretamente na referência pela análise, base na súmula 02/2016 do Tribunal do Estado. É o pronunciamento para os processos deste bloco. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, Sua Excelência, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, senhor presidente. Apresento, então, minha proposta de voto. Ante o exposto, proponho a esta Câmara que considere legal e registre os atos de aposentadoria dos servidores Veridiana Vaz de Araújo, Maria Galbertina Soares de Oliveira, Ivana Cristina Ferreira Camelo de Souza, Maria das Graças Ferreira dos Santos, José Vieira Gomes, Cleucimar Brandão Feitosa, Antônio Liodoro Alves de Oliveira, Manuel Vieira Diniz e Raimundo da Silva Melo, observando nos processos eletrônicos já destacados no relatório, que deve constar os enquadramentos reputados como corretos em face da súmula de jurisprudência número 2 de 2016 deste tribunal. Encaminhe cópia dos processos ao Acre Previdência para as devidas providências, fixando um prazo de 90 dias para as correções nos casos específicos dos processos já destacados. Notifique os servidores para tomarem conhecimento das decisões proferidas e, particularmente, nos casos dos processos em destaque, para que os servidores adotem as medidas que entenderem cabíveis quanto a eventuais valores percebidos a menor em razão dos enquadramentos equivocados quanto às suas aposentações. E arquive os processos após as formalidades de estilo. É como propõe o voto, senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro. Obrigado, nova conselheira. Em votação, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho a proposta da nobre conselheira relatora com os seus votos. Conselheira Ana Lu. Voto com a relatora, senhor presidente. Votamos também no mesmo sentido e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos às comunicações. Com a palavra, novo procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhor presidente. É sempre um prazer aqui participar da primeira Câmara. Quero novamente agradecer agradecer também a todos aqueles que contribuíram para a realização hoje, a todos aqueles também que nos acompanham pela Rádio Web. E eu estou falando diretamente aqui de Brasileia, no evento da gestão, com as salas, uma participação maciça. Aqui o pessoal dos municípios de Brasileia, Passolândia, Chapuri, Assis Brasil, estão aqui ativos, né? E está muito bacana o evento que vai se encerrar hoje aqui, no final da tarde. Também quero fazer um registro, né, sobre o aniversário do Tribunal de Contas do Estado, 34 anos hoje, e assim, eu tive a oportunidade
em 2005, acompanhar aí um bom período, né, de toda essa trajetória, de muitos desafios, e o tribunal que começou ali de maneira ainda acanhada, com servidores cedidos, com todo tipo de dificuldade para poder ganhar as suas atividades, e hoje a gente tem aí a gestão moderna, bem estruturado, servidores dados, um quadro técnico de excelência, podemos dizer assim, estrutura muito boa, e tudo isso a gente tem que reverter em prol da sociedade, né? Que é quem está custeando tudo isso. Então, eu saúdo aqui todos os conselheiros, procuradores, servidores, enfim, colaboradores que fazem parte do tribunal. Um abraço a todos. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo aqui à nossa sessão, os nobres conselheiros, conselheiras, o nobre procurador, doutora Janaína, e também parabenizar o nosso tribunal, né, pelo seu aniversário hoje, desses 34 anos, né, e que desses 34 já vão quase 26 anos da minha permanência nesse tribunal. Então, já faço parte já há bastante tempo, uma grande família, um tribunal que vem se modernizando ao longo do seu tempo e que tem muito a prestar, como já prestou, a sociedade acreana com seus trabalhos junto à sociedade. Então, parabenizo o tribunal, é uma grande honra para mim hoje fazer parte do tribunal. Parabenizar a nossa Escola de Contas, os senhores que estão em Brasileia, já quase na fronteira, aliás, na fronteira já quase do lado internacional, do lado internacional da Bolívia, o evento aí que eu estou acompanhando aqui, né, pelas fotografias, pelas publicações da Escola de Contas, parabenizar a nossa diretora e todos os servidores que estão aí em nossa Basileia, esse encontro maravilhoso aí da nossa binacional Brasileia. Parabéns, doutor Serginho, pelas conduções aí que o senhor ficou, acho que levando aos trabalhos, viu o conselheiro Valmir, a conselheira Ana Lu, e que tenham um final de encontro maravilhoso aí para vocês. Meu grande abraço a todos. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, a conselheira Ana Lu Maria. Eu já estou em São Paulo. Ana Lu, você é boa, hein? Eu cheguei ainda agorinha, na hora que entrei, estava entrando no hotel, ainda bem que deu certo. Mas eu queria, a gente precisava, por causa que a Câmara ela tem que ser ágil, então a gente precisa, não pode perder um dia da sessão da Câmara. Tive ontem lá em Brasileia o dia todo. Na verdade, eu fui domingo de manhã, de noite, à tardinha, e aí a gente fez os contatos com os prefeitos, com os vereadores. Na verdade, reforçamos, porque já tinha sido feito pelas meninas e os meninos. Queria aproveitar a oportunidade de parabenizar a equipe todinha do tribunal, do cerimonial, da comunicação, dos motoristas, da escola, da DAF, da DAFO, os conselheiros, os procuradores, as conselheiras, as procuradoras, a Secretaria da Seção, que ela indiretamente tá também ligada, porque é quem aguenta aí a parte todinha, é quem fica aí no tribunal aguentando tudo, inclusive as cautelar, né, Jana? Então, parabenizar a equipe. Eu acho que esses 34 anos, em nome do conselheiro Ribamar, eu acho que esse evento que foi agora a itinerante,
eu acho que ele foi assim, um momento muito bom para o tribunal e para os municípios. É difícil, a gente fica tentando encontrar a melhor forma para poder passar para os municípios, né? Muita informação, muitas mudanças, né? E aí a gente achou que essas oficinas foi uma coisa, um modo, uma metodologia bem apropriada. As pessoas ficam mais à vontade, elas perguntam e a gente pediu para os facilitadores que trabalhassem muito a parte prática, bem prática mesmo, levasse um modelo de termo de referência e construísse com todos, todo mundo fazendo o termo de referência, e eu vi que a procura foi muito grande. Queria parabenizar os prefeitos dessa regional, Chapuri, Brasilé, Itaciolândia e Assis Brasil, todos compareceram, quem não compareceu, o prefeito, compareceram os vice, parabenizar os vereadores, todos presentes, os vereadores foram muito importantes, umas pessoas os pontos focais que nos ajudaram muito nessa mobilização, e em especial a Escola de Contas, as meninas e os meninos deram conta mesmo do trabalho, e aí tem sido um belíssimo trabalho. Agradecer a presença do Serginho, da Dulce, que estiveram lá, e do Valmir. Valmir representou o nosso tribunal e estava muito bem representado, não só por ser o nosso aniversário, a pessoa que tem mais tempo, né, dentro do tribunal, mas também porque é uma pessoa dali da Brasileia. Então, a gente fica feliz, foi muito, muito bacana. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, nova conselheira. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Obrigada, excelência. Eu quero fazer coro, né, a tudo que foi dito, cumprimentando a todos que nos acompanham, né, nessa sessão, e parabenizando também o Tribunal, a Escola de Contas, em todos esses eventos. Obrigada, Maria. Que realmente são esses trabalhos que levam o tribunal e fazem com que a nossa missão seja realmente cumprida, né? Que essa é a nossa obrigação. Então, é isso, tudo que já foi dito, eu peço licença para acompanhar os relatores, porque nada mais precisa ser acrescentado, né? Apenas parabenizar mesmo, e rogar a Deus que continuemos com esse propósito, que Deus nos dê saúde, nos dê força para a gente continuar no cumprimento da missão que nos foi entregue. Obrigada, senhor presidente, obrigada a todos e um bom dia. Obrigado, nova conselheira. E eu queria também fazer coro a tudo que aqui foi dito, parabenizar o tribunal nesses 35 anos de evolução, e parabenizar também a Escola de Contas pelos eventos que tem feito no interior, de suma importância. A conselheira Nalu, na frente da escola, tem levado isso ao interior, sempre foi uma ação muito bem-vinda por parte dos gestores que querem discutir, tirar dúvidas, apresentar suas questões, seus questionamentos, melhorar procedimentos. Então, isso é sempre muito bom, e é o modo do tribunal estar presente junto aos gestores. Então, não havendo mais pauta nem assuntos a tratar, encerramos, então, a presente sessão e já convocamos outra para dia e hora regimental. Encerrada, então, a presente sessão.